um resgate histórico, com fundamentação bíblica e passando por alguns períodos da história da igreja. E como há necessidade de ser apenas panorâmico, talvez algumas lacunas elas acabem existindo. Então, eu já lhes digo e forneço esta bibliografia. É uma compilação de iniciativa das Paulinas, mas por incentivo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esta compilação são os documentos sobre a música litúrgica. É uma bibliografia que, para nós que somos cantores do Emaús, ela torna-se fundamental para que os critérios estabelecidos sejam observados por todos nós. E aqui, no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos elaborou o documento 79. Ele é de capa verde, isso significa que ele não se transformou num documento oficial, mas uma espécie de estudo amplo, com ampla participação, da igreja, para que servisse de orientação para a música no Brasil. De lá para cá, não se elaborou outros documentos. Este ainda prevalece. Então são as duas bibliografias. E este, inclusive, está naquela compilação. Mas se de repente você deseja algo mais prático e pastoral e não tão histórico, este documento ele cabe bem a esta função. Então vamos lá. Por favor, querida, só que você vai ter que subir lá. Ah, tá aí, não? Vamos lá. Primeiro Testamento, Igreja Primitiva. Conforme o livro do Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 20, descreve: o povo de Deus realizou a travessia do Mar Vermelho, incólume e a pé enxuto. Inspirados por saga tão miraculosa, entoaram canto de vitória a Deus. Maria, irmã de Moisés, num espírito profético, cantou ao som de tímpanos, acompanhada do canto do povo. Na narrativa do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 5, a Arca da Aliança é transportada da moradia de Abinadab para a cidade do rei Davi, que dançou, bem como todo Israel, diante de Deus, acompanhados de instrumentos de madeira trabalhada, cítaras, liras, tímpanos, sistros e símbolos. O mesmo rei Davi, conforme o primeiro livro de Crônicas, capítulo 23, versículo 5, capítulo 23, versículos 2 a 31, estabeleceu regras para as músicas a serem executadas no culto sagrado. Tais normas voltaram a prevalecer após o retorno do exílio da Babilônia e perdurou até a vinda do Messias, o Redentor. Dois aspectos fundamentais primeiros. A música sempre acompanhou os principais fatos históricos do povo de Israel. Analisem que neste momento não há com clareza o que se trata de uma música específica para o culto litúrgico e aquilo que é uma composição para o louvor de Deus. No caso de Êxodo, por exemplo, o Cântico de Miriam ou Maria, depende da tradução, que é a irmã de Moisés, ao que consta, ele foi sendo entoado conforme a travessia ocorria, ou quase ali no término dela. Então, a síntese que nós poderíamos realizar é esta: a música, de uma forma ampla e bem geral, e com os instrumentos disponíveis da época, eram utilizados e acompanhavam as sagas, os fatos históricos que se desenrolavam em Israel. Essa relação de Israel com Deus. E também Israel entendido de maneira bem plena. Aqui ainda, é o povo hebreu que está saindo da escravidão do Egito. Posteriormente, aqui
no período de Salomão e Davi, é que se iniciam algumas normativas. Já há percepção de que determinados cantos são para serem executados dentro do templo e outros nem tanto. Não é? Essa distinção é fundamental. Bom, seguindo, nós vamos para no momento da Igreja Apostólica. Fundada a Igreja de Cristo, o apóstolo São Paulo redigiu carta à comunidade de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, nestes termos: sede cheios do Espírito Santo, recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Na primeira carta aos Coríntios, reconhece: quando vos reunis, alguns entre vós cantam o salmo. Depois da idade apostólica, durante a perseguição romana, Plínio, procônsul de Bitínia, ouviu relatos dos apóstolos nestes... Tá certo? Desculpa, apóstatas nestes termos. Os cristãos costumam reunir-se num dado dia da semana, antes do aparecer do sol, e cantam um hino a Cristo como a Deus. Mesmo Tertuliano prescreve que nas assembleias dos cristãos recitam-se as escrituras, cantam-se salmos, promovem-se a catequese. Maravilha. Ela fez uma pequena confusão no momento de mencionar, então não são os apóstolos, são os apóstatas. Mas antes disso, vocês perceberam que nós saímos desse contexto de música composta de modo amplo para algumas normativas de músicas que devem ser executadas no culto e no templo, com origem mais ou menos ali em Davi e em Salomão. E aí quando nós vamos ali para o período do início do cristianismo, a ênfase já são os salmos. Porque, como pode ser resumido tudo isso? O que ficou de toda a tradição musical para a posteridade, ele acabou sendo resumido, condensado na execução dos salmos dentro da liturgia judaica. Não se esqueçam, irmãos, irmãs, cantores, que nós nos alicerçamos no Primeiro Testamento, também conhecido como Antigo. Hoje há um esforço de superação desta expressão pejorativa de se referir aos textos mais antigos como antigos. Então, no Primeiro Testamento já existe esta evolução e esta ascensão. Os salmos acabam assumindo quase que a oficialidade da execução. E vejam a insistência do apóstolo, quando nós lemos lá anteriormente, a insistência deles. Quando vocês se reúnem, é para recitar as escrituras e entoar os salmos. Isso precisa, nós precisamos de muita clareza em relação a isso, por causa dos períodos históricos posteriores. Gregoriano, canto polifônico. Deixa eu só esclarecer a dúvida. Ali em Tertuliano, qual é a situação então dos apóstatas? Cristãos que se converteram ao cristianismo e quando a perseguição ocorreu, esses cristãos negaram a fé. A palavra apóstata vai nessa linha, de uma negação da fé. Eles eram encarcerados, em sua maioria, torturados, e em geral serviam de distração antes dos jogos nas arenas, antes dos conflitos entre os gladiadores. E quando eles eram inquiridos, esses cristãos que abandonaram a fé, eles testemunhavam isso. A um dado dia da semana, os cristãos se reúnem, leem as escrituras e cantam salmos. Que dia da semana que se trata? Um determinado dia da semana. Qual era o principal dia dos cristãos? Sempre foi o domingo, Para vocês perceberem que essa tradição,
do canto do salmo, ainda que com as composições estruturadas dentro do judaísmo, ela era profundamente intensa, né? Tá bom? Vamos lá. Gregoriano, canto polifônico. Em tempos de paz e liberdade, foram sendo criadas novas formas e gêneros de canto, sobretudo em Roma. São Gregório Magno compilou tudo o que havia sido transmitido e, através de incentivos e normas, assegurou a pureza e integridade do canto sacro. O próprio canto coral começou a chamar-se gregoriano e começou, a partir dos séculos 8, 9, a difundir-se por toda a Europa cristã, ganhando esplendor ainda maior ao ser acompanhado pelo instrumento musical denominado órgão. Bom, Gregório Magno, ele é considerado, ao longo da história da Igreja, o grande reformador, mas também o grande responsável pela estruturação do chamado canto-chão. Vejam, nós estamos dentro do domínio do Império Romano, já não há mais perseguição. O cristianismo foi aceito dentro do Império como religião oficial. Então, qual é a situação dos cristãos e da Igreja? Períodos de paz e, consequentemente, de grandes evoluções, entre elas a evolução da técnica, do estudo e das estruturações musicais. E foi aí que a Igreja cria sua peculiaridade. Se um dia perguntarem a vocês o que existe de próprio da Igreja em relação ao canto, não temam em responder. É o canto gregoriano. Ele foi estruturado pela Igreja. E quem deu as bases foi São Gregório Magno. Aquele canto-chão, né, que ainda perdura nos nossos mosteiros, cantados, né, pelos monges, de um modo geral. Então, acredito que ficou tranquilo, né, esse aspecto da história. Tá? A partir do século IX, o canto coral aliou-se ao canto polifônico, que com a prática e aperfeiçoamento nos tempos subsequentes, atingiram ápice estético, fundamentalmente nos séculos XV e XVI. A Igreja admitiu este gênero de canto nas basílicas romanas, bem como nas cerimônias pontifícias para decoro maior dos ritos sagrados. Sendo assim, além das vozes, passaram a ser acompanhadas não apenas pelo órgão, mas também por outros instrumentos musicais. Vejam, coro polifônico. Se a estrutura anterior, mais simples, era o canto-chão, praticamente cantado em uníssono, sem grandes variantes, posteriormente ocorrerá o desenvolvimento do canto comum com vozes diferenciadas. Aqui começa então o ingresso do canto polifônico com tenores, baixos, sopranos e contraltos. Para quem tem um pouquinho, né, de estudo sobre a música, sabe mais ou menos, né, o que significa isso. O tenor é a voz aguda, a voz mais aguda masculina, e o baixo a voz mais grave masculina. A soprano é a voz mais aguda feminina e o contralto é a voz mais grave feminina. Só que tem um detalhe: a nossa tradição, ela foi marcada pela presença masculina nos coros. Vocês vão entender o porquê até hoje o coro do Vaticano tem crianças ou jovens que ainda não atingiram a puberdade. Razão: a voz ainda é aguda, para que eles executem a parte aguda dos cantos. Não é? Haverá ali uma regrinha que não prevaleceu para toda a Igreja. Por exemplo, e é o meu celular, se não aparecer.
Será que é o Papa Francisco? Tomara que... Eu acho que eu desliguei. Tomara que não toque de novo. Pronto, agora não toca. E vejam, essa situação, ela começou a ser aceita gradativamente. Então, quando ocorria uma grande solenidade, por exemplo, de Pentecostes, as grandes catedrais, elas passaram a utilizar-se exatamente desse estilo musical, polifônico. E as vozes já não eram mais acompanhadas apenas pelo órgão. Começou-se a aceitar os instrumentos de corda, como por exemplo o violino, o violoncelo, e até outros instrumentos de arco, como a viola, que possui um som um pouco mais agudo. Ou seja, nós começamos, com um estilo musical simples e passamos para elaborações estéticas cada vez mais complexas. E na realidade essas execuções começaram a se transformar em verdadeiras peças. Quem já ouviu, por exemplo, A Paixão segundo João de Pá, não é? Queridos, deixa eu já dando alguns apontamentos. Literalmente os fiéis, e inclusive os presidentes das celebrações dessa época, a sua postura litúrgica era profundamente de espectador. Nós estamos diante de Deus e da arte máxima que pode atingir a música. Espectadores. Sentava-se para contemplar. Não havia o conceito de participação. Portanto, vou usar uma expressão para vocês entenderem. A assembleia ficava inerte. Eu trabalhei numa das colônias dos holandeses. Eles têm essa postura até hoje, lá em Campos de Olambra, próximo a Paranapanema, E acredito que aqui no sul vocês tenham, os descendentes, ainda com esse tipo de postura. Eles foram para a contemplação, não necessariamente para a participação. Embora contemplação também signifique participação, mas mais interna, mas não de modo efetivo na celebração. Eu estou dando essa ênfase porque ela será ênfase pós-Concílio Vaticano II. Assistia-se à missa. E seria muito difícil para o povo acompanhá-los. Por exemplo, vejam a capacidade respiratória para se executar um ato penitencial como esse. Nem eu consegui porque eu não respirei direito. Fiz de propósito. Exigia-se uma capacidade respiratória imensa. E evidentemente quem compunha o coro tinha desenvolvido a técnica necessária para isso. Então não era simples. Detalhe, quando se pensou em desenvolver esse estilo musical, seja ele o canto-chão ou até mesmo o polifônico, a prioridade era a melodia ou a prioridade era a letra, a composição? O que vocês acham? Melodia? Quem disse a melodia não está certo. É a letra. Porque veja quantas notas para uma única palavra. Kyrie eleison. O que se queria enfatizar era a letra. A letra. Isso também é fundamental porque a igreja não perdeu até hoje essa característica. O canto litúrgico tem como prioridade não a melodia, mas a letra. Já vão fazendo as suas análises e vão assumindo minha culpa, Vamos à frente.
relevantes preocupações. Não raras vezes, ao longo da história, a Igreja posicionou-se vigilante para impedir abusos que pudessem ser cometidos, conduzindo à banalização do significado divino da Sagrada Liturgia. Para tanto, cita-se alguns pontificados que realizaram tal intento: Bento XIV, Leão XII, Pio VIII, Gregório IX, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII. Destacou-se entre estes Pio XV, gente, eu olho na linha de cima, desculpa, por realizar uma restauração e reforma orgânica da música sacra, considerando os princípios da antiguidade sem menosprezar as exigências do tempo presente. Cita-se pela relevância histórica a Constituição Apostólica de Pio XI, Divini Cultus Sanctitatem, de 20 de novembro de 1929, e a encíclica de Pio XII, Mediator Dei, de 20 de novembro de 1947. Às vezes se considera um pouco estranho o porquê que a igreja estabeleça normas, são inúmeras, inclusive em relação ao canto. A razão é simples. Quando nós criamos uma convicção histórica de que temos um canto próprio, ele precisa ser preservado. Agora, músico, né, sempre foi assim, sempre será. Ele tem um ouvido muito atento, que consegue perceber que novas estruturas melódicas estão sendo exploradas e elaboradas. Não foi diferente ao longo da história. E aí as influências que foram sendo introduzidas e que muitas vezes não foram consideradas apropriadas. Deixa eu contar um adendo sobre a vida de Beethoven. Rapidamente, ele foi convidado pela corte para uma apresentação e pediu um piano maior com um número de teclas maiores. E ele executou uma canção original que foi considerada insinuante pela corte, porque ela era extremamente veloz. A sua execução era de ritmo acelerado. Ele chegou em casa e o pai lhe deu uma surra, batendo inúmeras vezes próximo à cabeça. Ele ficou surdo. Imagine se ele, quase na infância, imagine se ele compusesse, ouvindo. Ele tinha que reclinar o ouvido